Fala galera, beleza? Vamos fazer agora 10 questões de geometria analítica. Aquela introdução, distância ponto a ponto, área do triângulo, ponto médio, baricentro. Vamos lá? Vamos começar essa lista com uma questão da USE. Olha só que maneiro. No plano com o sistema de coordenadas cartesianas usual, os gráficos das funções reais de variável real f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 9 e g de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 1 são parábolas. Os pontos da interseção dessas parábolas, juntamente com seus vértices, são vértices de um quadrilátero convexo, cuja medida da área é igual a quanto? Galera, vamos lá. Ele quer o ponto de interseção dessas parábolas junto com os seus vértices, tá? Então, vamos calcular aqui os vértices do f de x. Como é que calcula o vértice do f de x? Bom, os vértices vai ser exatamente o ponto em que eu tenho o x do vértice e o y do vértice. Se você não lembra, x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Mas eu vou ser malandro, né? Eu vou calcular o x do vértice, que é menos 6, sobre 2 vezes o A, que é 1. Maneiro. Você vai achar que é 3. Em vez de fazer o delta inteiro, que vai dar 36, menos 36, 0, eu jogo o x do vértice no F, que ele vai ser o Y. Vai ficar 9, menos 18 e 9 dá 0, cara. Beleza? Tudo bem? Quando eu não acredito. Vamos lá, vamos fazer o delta. B ao quadrado, você vai ter aqui, então, menos o 6 ao quadrado, tudo bem? Menos 4AC sobre 4 vezes o A, que é 1. Maneiro. Você vai ter aí, menos, aqui você vai ter 36 menos 36. Menos 0 sobre 4, que dá 0. Então, o vértice, o primeiro vértice, vamos botar, o vértice do F é igual a quem? O ponto 3, 0. Vamos fazer o mesmo com o G, que é outro ponto do quadrilátero. O G, ele vai ser igual a x, a menos x ao quadrado, mais 6x, menos 1. Tudo bem. Vamos lá, x do vértice desse cara. O x do vértice vai ficar menos b sobre 2a, menos 6, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Maldade, hein? Vai dar 3. E o y do vértice, isso é bom, hein? Gostei disso aqui, deu 3. O y do vértice vai ficar menos o delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4a, olha aqui, c, cuidado, um monte de menos aí, ó. Sobre 4a, 4 vezes o menos 1. Tudo bem? Você vai ter então aí que o y do vértice vai ser quem? Menos 36 com menos 4, 32 sobre 4 vezes menos 1, menos 4. Opa! Deu mais 8. Esse, vamos chamar de vértice do G, é o ponto 3, 8. Eu gostei desses pontos, cara. Gostei desses pontos. Por que gostei desses pontos? Porque eles têm o mesmo X. Se a gente for desenhar esses pontos no plano, vai ficar bem, eu acho que vai ficar bem tranquilo. Bom, eu achei um ponto, achei o outro ponto, mas falta achar 2 pontos. Quem são esses 2 pontos? A interseção dessas parábolas. Poxa, Conder, como é que eu acho a interseção dessas parábolas? Basta igualar as 2 parábolas. Vamos botar para o lado aqui, vamos igualar esses caras. Eu vou ter aqui, deixa eu só anotar, f de x, que é x ao quadrado menos 6x mais 9. G de x, que é menos x ao quadrado mais 6x menos 1. Beleza. Só igualar esses 2 caras, né? Então, vamos puxar para cá e vamos igualar esses 2 malucos. X ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 1. Joga tudo para o mesmo lado. Esse menos x ao quadrado vem somando, fica 2x ao quadrado. Esse mais 6x vem diminuindo, vira menos 12x. Esse menos 1 vem somando, vira mais 10. Eis que você pode simplificar a equação toda por 2.
Você vai achar x ao quadrado menos 6x mais 5. Fala para mim dois números cuja soma dá 6 e o produto dá 5. 1 e 5. Quando eu não acredito, eu vou fazer Bhaskara, tá? A gente faz para você. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac, 36 menos 20. Você vai achar que o delta é 16, suave. Então, x é igual a menos o b, menos 6, mais ou menos a raiz de 16, sobre 2 vezes o a, sendo que o a vale 1. Então, você tem aí 6 mais ou menos 4 sobre 2. Duas possibilidades de resposta. Ou o x1, ele é igual a 6 mais 4, 10 sobre 2, 5. Ou o x2, ele é 6 menos 4, 2 sobre 2, 1. Só que eu achei a abscissa desses dois caras. Eu preciso agora achar quem? A ordenada desses dois caras. Como é que eu faço, Conder? É só jogar esses dois números em qualquer uma das duas funções, porque é comum das duas. Se eu fizer o F5, cara, tem que ser igual ao G de 5. Tudo bem? Que é o ponto em comum. Então vamos calcular o F5 mesmo, né? O F de 5 vai ficar 5 ao quadrado, menos 6 vezes 5 mais 9. Você vai ter aí 25 menos 30 mais 9. Caramba, você vai ter 4. O F de 5 dá 4. O que isso quer dizer? Que o outro ponto é o ponto x5, y4. E vamos calcular Agora vamos calcular o G, né? O G de 1. O G de 1 seria igual ao F de 1. Tudo bem? Então, o G de 1 seria menos 1 ao quadrado mais 6 vezes 1 menos 1. Você vai ter aqui, cuidado que esse cara não vai ficar positivo, porque o menos não está elevado ao quadrado. Então, menos 1 com menos 1, menos 2, com 6, 4. O G de 1 dá 4. O que isso quer dizer, cara? Que esse ponto é o ponto x1, y4. Cara, esses pontos são maravilhosos. Esses pontos são maravilhosos. Deixa eu me tirar da frente um pouquinho, né? E aí vamos seguir. Vamos andar para o lado aqui, vamos só reanotar os pontos, porque eu quero a área do polígono. 3, 0, 3, 8. Vamos lá. Vamos fazer assim, ó, ponto A, 3, 0, o ponto B, 3, 8. O ponto C vai ser o ponto 5, 4 e o ponto D vai ser o ponto 1, 4. Não estou dizendo que vai ser essa ordem ABCD, só para a gente saber aí os nomes dos pontos. Se eu for criar aqui um plano cartesiano, é sempre bom em geometria analítica, cara, a gente tentar criar o plano cartesiano, tá? Às vezes fica muito fácil. Vamos marcar esse primeiro ponto aqui, que é o ponto 3, 0. x3, vamos fazer assim, ó, x3, 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá. x3, y0, esse é o primeiro ponto, ponto A. Depois eu tenho 3, 8, cara. O que isso quer dizer? Que eu tenho 3 e ele vai andar até o 8, mano. Ele vai andar até o 8 no Y. Caraca, Conder, não é possível. Sério mesmo isso? É sério. Ele vai fazer aqui até o 8. Eu não sei qual vai ser o 8 aí. Vamos chamar o 8 do seguinte, ó. 2, 4, 6 vai ser o 4. 2, 4, 6 vai ser o 8. Não sei se vai ficar... Não está na mesma escala, mas está valendo. É só um esboço para a gente entender o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui, ó, o seguinte. Olha que maneiro. Aqui eu tenho outro ponto, que é o ponto 3, 8. Aí eu vou ter o ponto 5, 4. O ponto 5, 4, cara, é esse ponto aqui. Olha que maneiro. Esse é o ponto 5, 4. Eu acho que deu para entender que a figura que vai formar é uma figura relativamente fácil de fazer a conta. Não precisa fazer igual o gabarito que tem na lista, que tem lá o oficial, cara. E o outro ponto é o ponto 1, 4. Olha só, ponto 1, 4. Então, tá aqui os 3 maluquinhos aí, o ponto 1, 4. Se eu for fechar esse polígono, esse quadrilátero, eu vou fechar esse quadrilátero aqui. Pô, e como é que eu calculo a área desse quadrilátero? Pô,
eu posso calcular de várias maneiras que você quiser. Eu posso pegar e dividir esse quadrilátero ao meio. Essa primeira área aqui, eu posso fazer base 8, isso tudo vale 8, do 0 até o 8. A altura do 1 até o 3, 2. Então, essa área é base vezes a altura sobre 2, dá 8. Tudo bem? Agora, olha só que maneiro. Esse outro lado também tem base 8 e do 3 até o 5 também tem altura 2. É um quadrado, cara. Esse cara aí, ó, é um quadrado. Você vai ter aqui, então... Não, não é um quadrado, desculpa, é um losango. Esse cara vai dar 8. Show de bola? Não é um quadrado, não, viajei na maionese. As diagonais são diferentes, tá? Então, olha só, é um losango, né? Então, eu tenho aqui 8 e 8. A área vai ser 16. 8 mais 8, 16 unidades de área. Ah, Conder, como é que está no gabarito oficial? Ele faz a área desse cara pela fórmula da metade do módulo determinante. Ele faz mó contão, não há necessidade disso. Vamos marcar lá a resposta? Aqui, onde está? 16, letra A de amor. Galera, por favor, toda vez que você for fazer uma questão de analítica, desenha no gráfico, porque às vezes o desenho é uma coisa muito simples de calcular por geometria plana, para você não perder tempo. Tudo bem? Vamos para a próxima. Olha essa questão aí da FAMEMA. A reta R de equação y igual a 3x mais 4 sobre 2 e a reta S de equação y igual a menos 5x mais 25 sobre 3 se interceptam no ponto A, conforme mostra o gráfico. Sabendo que o ponto B é a interseção da reta R com o eixo das ordenadas, com y, e que o ponto C é a interseção do S com o eixo das abscissas, qual é a área do triângulo ABC? Galera, olha aqui. Bom, o que eu posso te falar aqui? Eu tenho algumas maneiras legais de fazer isso, mas eu sei que aqui, por exemplo, não é 90 graus, tá? Parece muito, mas não é. O que eu posso fazer? Eu primeiro vou descobrir esse ponto A aqui, ó, que é o encontro de R e S. Então, basta igualar as duas equações. Então, 3x mais 4 sobre 2 é igual a menos 5x mais 25 sobre 3. Você vai multiplicar cruzado. 9x mais 12 é igual a menos 10. O único problema dessa parte da matéria, cara, é que é muita conta. Então, a gente pode acabar dando mole em alguma conta aí. Esse menos 10x vem para cá somando, você vai ter 19x. E esse 12 vai para lá diminuindo, que você vai achar aí 38, que é o dobro de 19. Então, x igual a 2. Achado o x do ponto A, eu posso pegar ele e substituir em qualquer uma das duas equações para achar o y. Então, olha aqui. Y é igual a 3 vezes 2 mais 4 sobre 2. 3 vezes 2, 6, com 4, 10 sobre 2, 5. Então, esse ponto A é o ponto 2, 5. Maneiro, maneiro. Esse ponto B, eu te falo que esse ponto B, ele vale 2. Como assim, Conder? Tem que lembrar lá de função no primeiro grau. Olha só, y é igual a 3x mais 4 sobre 2 se a minha reta for a reta R? Sim ou não? Aqui, ó, a reta R é esse cara. Bom, eu posso reescrever esse cara assim, ó, 3 meios de x mais 2, tudo bem? Beleza? Esse cara aqui, 3 meios, eu dividi por 2 os dois caras. Ele é o meu coeficiente angular, ele determina o ângulo que ele forma, tal. E esse cara aqui é o meu coeficiente linear, é o meu termo independente. É aonde essa função corta o eixo y. Eu não precisava ter escrito isso. Eu poderia vir direto aqui e falar, opa, é o ponto x0, y2. Tudo bem? Mas eu poderia falar, esse ponto B está em cima das ordenadas. Então, a abscissa, o x é 0. Aí eu vou jogar o x ali na função, na equação, e vou achar o y. Você ia achar 2. E para achar o C, Conder? A reta, ela passa nas abscissas no ponto que é a raiz da reta. Então, eu preciso achar a raiz da reta S. Sabendo que a reta S é y igual a menos 5x mais 25 sobre 3, como é que eu faço para achar a raiz? Eu igualo a equação a 0. 0 é igual a menos 5x mais 25 sobre 3. Esse 3 já vem multiplicando com 0, vai sumir.
E aí eu jogo esse 5x para o outro lado, ele vira positivo. 5x igual a 25. Eis que eu tenho x igual a 5. Então esse ponto é o ponto 5x5y0. Eu tive que botar o y igual a 0. Bonito? Achei os 3 pontos. Como é que eu posso fazer para achar essa área desse triângulo? Eu vou usar a fórmula, tá? Eu só vou anotar aqui para poder jogar para o lado. Vou usar a fórmula e depois vou resolver de outra maneira. 0,22550. Como é que funciona essa tal dessa fórmula aí? Olha aqui. A área do triângulo, ela é meio do módulo do determinante dessa matriz. Que matriz é essa? Você vai botar os 3 pontos, um embaixo do outro. Tudo bem? E vai botar aqui 1. Vai completar com uns. Foi? Eu vou fazer esse cara aqui para você ver que vai dar certo. Ó. Eu vou ter que repetir, né? Vamos fazer aqui embaixo. Ó. Modo 1 de resolver esse determinante. Modo 1 do determinante, do det. Se liga só. Você repete aqui, todo mundo, 0, 2, 1, depois 2, 5, 1, depois 5, 0, 1. Repete as duas primeiras colunas, 0, 2, 2, 5, 5, 0, bonito. Bom, todo mundo que desce para a direita, você multiplica e mantém o sinal. Então, esse vai dar 0, esse vai dar 10 e esse vai dar 0. 0 nem vou botar lá. Todo mundo que desce para a esquerda, você repete, você multiplica e troca o sinal. Aqui vai dar 25, vira menos 25. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 4, vira menos 4. Então, esse determinante todo louco aqui vai dar menos 29 com mais 10, vai dar menos 19. Pô, Conner, tranquilão isso, hein? Pois é. Mas existe uma outra maneira aí de calcular esse determinante, cara. Tá? Que eu gostaria muito que vocês entendessem. Porque ele é um determinante muito especial. Aquela última coluna ali é só feita de 1, né? Então, o modo 2 de calcular esse, e que você vai ver usando o tempo todo em aula, é o seguinte. Você coloca aí os 3 pontos, um embaixo do outro, bonitinho, né? Em qualquer ordem, não importa. Ó, 0, 2, 2, 5, 5, 0. E aí, em vez de botar 1 e fazer esse cara todo, repete o primeiro cara aqui embaixo. Quem você botou aqui, você vai primeiro você vai repetir aqui embaixo. Aí tu vai fazer o seguinte, vai multiplicar todos os caras para a direita. Ó. 0, 0, 10. Ó, deu o mesmo cara, hein? Agora você vai multiplicar todos os caras para a esquerda e trocar o sinal. Ó, 4 vira menos 4, 5 vezes 5, 25, vira menos 25 e 0 vezes 0 dá 0. A conta deu exatamente igual, menos 19. Esse modo é muito mais rápido. Então, voltando aqui para a área seria meio do módulo desse determinante. Porque o determinante pode ser negativo, por isso que é o módulo, tudo bem? E aí você vai achar metade de 19, que vai dar 9,5 unidades de área. Tudo bem? 9,5 unidades de área. Vamos voltar lá para ver qual é a opção. Opção letra A. Maneiro. Quando aí se eu não soubesse fazer daquele jeito, cara, tu tem que aprender a se virar. Tu achou os pontos. Vamos fazer aqui de um outro jeito? Tu achou os pontos, cara. Tu faz assim, ó. Você tem um retangulão de base 5 e altura 5. Pô, Conde, por que você sabe que essa altura é 5? Porque esse ponto A, ele tem o y igual a 5. Beleza? Então, olha só, a área toda aqui é 25. Só que a área desse triângulo, você vai ter que tirar esses triângulos menores aqui. Vamos calcular aqui meio que de cabeça, ó. Essa altura é 2, porque o y é 2, e esse cara é 5. Então, essa área vai ser base 5 vezes a altura sobre 2. Esse cara vai dar 5. Então, eu vou tirar esse 5. Foi? Vamos calcular um outro cara aqui?
de vermelhinho, ó, esse carinha aqui, ó. Do 2 até o 5 ele andou 3. Daqui até aqui é o X, ó, ele andou 2. Então essa área vermelha é base 2 vezes a altura sobre 2. É 3. Vou tirar 3. E por último, porém não menos importante, de roxinho. Deixa eu pegar um roxinho bem... Vou pegar um roxinho bem forte. Cadê? Cadê você, roxinho? Aqui. É esse cara aqui, que vai do x2 até o x5, ele tem esse maluco aqui igual a 3, e ele tem a altura 5. E aí, essa área vai ser base vezes a altura sobre 2. Esse vai dar 7,5. Menos 7,5. Olha que bonito, cara. 25 menos 5 dá 20. Menos 3 dá 17. 17 menos 7,5 dá os 9,5. Eu não sei. Na maioria das vezes, cara, dá para fazer por geometria plana. Então, tenta usar isso. Tenta usar isso. Faz a fórmula e tenta usar a geometria plana para garantir o teu ponto. Beleza? Vamos para mais uma? Galera, olha essa do Enem aqui. Parece impossível, mas olha aqui. Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F até o reservatório de um novo bairro. B, né? FB. Após avaliações, foram apresentados 2 projetos para o trajeto de construção da galeria, um segmento de reta que atravessaria outros bairros ou uma semicircunferência que contornaria esses bairros, conforme ilustrado no plano de coordenadas x ou y da figura em que a unidade de medidas é o quilômetro. Estudos de viabilidade técnica mostram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro cúbico de galeria via segmento de reta demora 1 hora, enquanto que, aqui, ó, 1 metro, enquanto que 1 metro da construção da galeria via semicircunferência vale 0,6 horas. A urgência em disponibilizar água para esse bairro. Use 3 como aproximação de π, vou botar aqui, ó, π igual a 3, e 1,4 para a aproximação de raiz de 2. Eu quero o menor tempo possível em horas para a conclusão da construção da galeria para atender às necessidades do bairro. Galera, vamos lá. Primeiro erro daqui é achar que o raio é 1. Não, o raio não é 1. Olha aqui 1 aqui. Eu preciso olhar aqui com carinho e perceber que o raio dessa circunferência é a diagonal do quadrado de lado 1. Então, esse cara vale raiz de 2. Assim que, com esse cara vale raiz de 2. Então, pela reta, como é que ficaria isso? Pela reta, eu tenho raiz de 2 mais raiz de 2. Eu tenho 2 raiz de 2. Por que é raiz de 2? Cara, porque a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Lembra disso? Se o lado é 1, raiz de 2. E aí, eu vou ter 2 vezes 1,4, eu vou ter 2,8 quilômetros, cara. Só que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, vamos multiplicar esse cara por 1.000. 2,8 quilômetros é a mesma coisa que 2.800 metros. Ele diz que pelo segmento de reta, ele demora 1 hora para cada metro. Ou seja, ele vai gastar 2.800 horas. Ó, já dava para chutar a letra B, a letra C ali, mas eu não sei qual é o gabarito, eu tenho que fazer a conta para ter certeza. Né? Porque, de repente, esse aqui é mais rápido. Repara que a curva, embora tenha um comprimento muito maior, o tempo de construção é menor. Então, vamos lá na semicircunferência, beleza? Na vou escrever mais para cá, senão vai ficar em cima de mim. Na semicircunferência. Se uma volta inteira é 2πr de comprimento, a metade de uma volta é π vezes o raio. Beleza? O π ele mandou usar 3, o raio é raiz de 2, que ele mandou usar 1,4. Ou seja, você vai achar aí 4,2 quilômetros, ou 4.200 metros. Porém, contudo, no entanto, para a construção desse cara, cada 1 metro ele gasta 0,6 da hora.
0,6 da hora, também conhecido como 6 sobre 10. Beleza? Por que isso, Conde? Vai ficar mais fácil. Acompanhe o raciocínio do tio. Você vai cortar um zero com zero, felizão, e só vai ter que multiplicar o 420 por 6, cara. Beleza? Você vai fazer aí. Vai dar 0, 12, vai 1, 24 com 25. Cara, olha só. Você vai ter 2.520 horas para a construção, cara, do maior trajeto. Porque o terreno é melhor e tal, é mais fácil. Eu gasto menos tempo a cada metro. Gabarito é letra B. Questão linda para pegar a galera que acha que só porque é reto sempre vai ser mais rápido. Tá? Beleza? Vamos para a próxima? Olha essa da FGV, galera. O comprimento de um segmento determinado pelos pontos de interseção das parábolas tal e tal é... Cara, só você tem que fazer o seguinte, você tem que achar onde as parábolas se encontram. Você iguala as duas parábolas. A gente já fez uma parecida com essa, hein? Né? De igualar as parábolas para achar os pontos de encontro. Quando eu quero achar o ponto de encontro de qualquer dois objetos, dois lugares geométricos, duas figuras, basta igualar as equações delas, tá? Bom, joga para cá, você vai ter 5x ao quadrado, porque ele vira positivo. Joga para cá, você vai ter menos 10x ao quadrado, porque o 2x vem negativo. E esse cara morre com esse. Olha que bonito, cara. Tu bota o 5x em evidência, você vai ficar com x menos 2 igual a zero. Equação incompleta, né? Ou o x é 0 ou o x é 2. Né? Por que 2, Conde? Porque ou essa primeira parte é 0, 5x igual a 0, x igual a 0, ou x menos 2 é igual a 0, x igual a 2. Agora você tem que achar os pontos, né? Porque você achou só as abscissas dos dois pontos. Como é que eu faço, Conde? Substitui. Esse do zero é mole, porque quando tu botar zero em qualquer equação, ó, esse vira 0, sobra 3. Tá? Tudo bem? Agora, esse do 2, você pode botar em qualquer equação. Vou botar nessa, tá? Você vai ter y igual a 2 ao quadrado menos 8 vezes 2 mais 3. 2 ao quadrado é 4 com 3, 7. 8 vezes 2, 16. Você vai achar menos 9. Então, os dois pontos que eu tenho aí é o ponto 0, 3 e o ponto 2, menos 9. Como eu quero a distância entre esses dois pontos, basta usar a fórmula. Distância entre dois pontos. Como é que é? Raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Você pode começar, galera, com qualquer ponto no x, tá? Ah, eu vou fazer o delta, né? Então, vamos fazer assim. Esse ponto A menos o B. Tudo bem, então vamos lá. Se eu for fazer esse cara, se eu começar com o do A, vou fazer a diferença do x, 0 menos 2. Se eu comecei com A no x, eu tenho que começar com A no y, senão você vai errar a questão. Então, eu posso começar, ou posso fazer A menos B, ou B menos A. Mas depois que você escolheu um deles, você vai ter que seguir essa ordem até o final. Tá? E aí vai ficar 0 menos 2 e depois 3 menos menos 9. E isso faz toda a diferença. Então, você vai ter que a distância vai ser 0 menos 2 dá menos 2, só que ao quadrado dá mais 4. Menos com menos dá mais, cara. 9 com 3 dá 12. 12 ao quadrado, 144. Ou seja, esse D vale 148. E aí, galera, como é que faz isso? Vem aqui no cantinho, fatora 148, felizão. Vamos embora. Dá por 2, 74. Dá por 2, 37. E dá por 37. Como eu só tenho uma dupla de 2... Bota o 2 para fora. Vai ficar 2 raiz horrível, né? De 37. Gabarito letra A. Não vou nem me estender muito, porque a piada já estragou a questão. No plano cartesiano da figura, considere que as escalas nos dois eixos coordenados são iguais e que a unidade de medida linear é 1 centímetro. Tudo bem? Nele está representado parte de uma linha poligonal que começa no ponto P
0,3, está aqui o ponto P, x0, y3, vou botar P aqui, e vai mantendo o padrão até que termina num ponto Q. Maneiro. Na figura, a linha poligonal é formada por segmentos de reta, que são paralelos aos eixos coordenados, cujas extremidades têm coordenadas inteiras não negativas. Sabendo que o comprimento dessa linha poligonal do ponto P até o ponto Q é igual... Cara, tem um ponto Q aleatório, assim, tá? Vamos lá. É igual a 94. As medidas do ponto Q são, galera, olha aqui. Vamos tentar achar um padrão aqui para esse cara. Bom, ele começa aqui, vai um para a direita, sim ou não? Aí ele sobe um. Opa. Aí ele sobe um, certo? Aqui, ó. Ele vem para cá, aí sobe um. Aí depois que ele sobe um, ó, ele vem para cá. Tudo bem? Depois que ele vem para cá, ele desce aqui tudo, maneiro, vamos embora. Depois ele vem para cá, depois ele desce tudo, maneiro. Depois ele vem para cá, depois ele sobe tudo até aqui. Quando ele chega aqui, ele vai fazer o mesmo movimento. Um para a direita, um para cima, um para a direita, dois para baixo. Um para a direita, dois para baixo, um para a direita, três para cima. E ele vai ficar repetindo isso infinitamente. Então, um movimento dele, uma periodicidade dele, diz assim, ó, ele anda assim, 1, mais 1, 2, mais 1, 3, 4, 5, 6 para a direita, 7, 8 descendo, 9 para o lado, 10, 11, 12. Cada período desse cara, cada período tem 12 centímetros. Tudo bem? Sabendo que o comprimento da linha poligonal até o ponto do P, até o ponto Q é 94, então tem que ver quantos 12 cabem em 94, cara. Mas olha só que interessante. Se eu pegar o 94 e dividir por 12, vai dar 7, que é 84, e sobram 10. Eu faço 7 movimentos desse, mais 10. 10 unidades que ficaram faltando. Então, presta atenção. Se eu faço 7 movimentos desse, eu vou andar 7 vezes 4 caras para o lado. Olha isso, cara. Porque eu estava no 0 e vim para um 4 no movimento. Daqui para cá, eu andei para cá, certo? Então, o meu X, ele seria 7 vezes 4. Ele vai andar 28 para o lado. Sim ou não? Foi ou não foi? 8 vai dar 96. Não, 28 para o lado. Suave, suave, suave. Depois que ele andou 28 para o lado, ele vai parar no ponto 28,3. Quando ele fechar esse 7 aqui, 7 completos, ele vai parar no ponto 28,3. Tudo bem? Só que ele tem que andar mais 10, certo? Então, se liga só. Se aqui fosse 28,3, mais um para o lado, aí vai ser o 29,3. 29,4. Ó, vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, repara, se esse cara aqui, né, ele era o 28, ele vai andar 1, 2, 3, né, 4. Ele vai andar mais 4, cara, para o lado, ó. 1, 2, 3, 4. Ele vai parar aqui. Sim ou não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai parar aqui. Então, aqui era o 28. Eu dei mais 10 passos. Parei no 28 mais 4. 28 mais 4, 32 é o meu X. Agora, se aqui era o 3, ele vai parar aqui no 1. O meu Y é 1. Esse ponto é o ponto 32, 1. Cara, bonita questão, hein? Para você raciocinar, pensar como é que resolveria esse cara. Quando eu não entendi, vamos fazer de um outro jeito? Olha só que interessante, cara. Deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer. A ideia continua sendo igual, né? Vamos pensar aqui no período. O período dele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Aí ele para aqui no mesmo lugar, na mesma altura. E ele vai repetir esse caminho de 12 unidades eternamente. Cara, 12 mais 12, mais 12, quantas vezes vai chegar a 94? Se tu parar para pensar um pouco e botar 8 vezes, esse cara vai dar 96. O que isso quer dizer? Que ele vai andar 96 vezes, aliás, ele vai andar 8 vezes esse caminho louco. Esse caminho louco, cada vez que ele sai de um ponto e termina o seu período, ele anda na horizontal 4 caras. Olha só que maneiro, cara. Ele anda na horizontal 4 unidades. Se ele vai fazer esse caminho 4 vezes, 8 vezes 4, 32. Beleza? Então, se ele fizer 8 períodos, que seria a mesma coisa que 96 centímetros, 96 passos, ele estaria no ponto 32,3, porque ele pararia no mesmo lugar. Sim ou não? Beleza? Ele vai parar nessa altura aqui, no 3. Só que olha só que maneiro. Eu não tenho 96, eu tenho 94. Ele vai retroceder 2 passos. E quando ele retrocede 2 passos, ele vai andar para trás. Se ele tivesse aqui, ó, ele ia ter que descer 2 unidades no Y. Então, esse 3 vai perder 2 unidades, vai virar o 32,1. Deu para entender desse jeito? Beleza? Galera, em uma relação sistema de coordenadas x, 0, y, em metros, o triângulo PQR tem um ângulo reto no vértice R igual a 3,5. Base PQ paralela ao eixo X, que está inscrito num círculo de centro 1, 1. Galera, olha só. Eu não preciso nem desenhar, na verdade, o plano cartesiano. Ele me deu aqui um bizu que eu acho que vocês já se ligaram aí, que eu gosto muito, né, de falar. Ele me deu aqui um triângulo que é retângulo e é inscrito. Se ele é triângulo e retângulo inscrito, a hipotenusa dele é o diâmetro, mano. E aqui é o centro do círculo, 1, 1. E aqui, esse cara R é o ponto 3,5. O que eu quero aqui? Eu quero a área do triângulo. A área do triângulo é mole, cara. Base vezes altura. Pô, Conder, como é que eu vou calcular isso? Vou te dar o bizu agora. Você tem várias maneiras de calcular isso. Mas tem um bizu muito forte. Se você ligar daqui para cá, como aqui é o centro do círculo, você vai dividir a base ao meio. Quando você faz isso, essa linha amarela se torna mediana. E você já deve ter decorado que a mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Então, se aqui vale D, aqui também vale D, aqui também vale D. Vamos calcular o D? O D é a distância entre esses 2 pontos, ou seja, Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado dentro da raiz. Vamos lá, vamos fazer R menos o centro O, tá? R menos o centro C, na verdade, que ele chama de C. 3 menos 1 ao quadrado, mais 5 menos 1 ao quadrado. Show de bola. Você vai ter, então, aí que o meu D vale quanto? 3 menos 1, 2, ao quadrado, 4. 5 menos 1, 4, ao quadrado, 16. O D vale a raiz de 20. Raiz de 20 é essa que dá para tirar facilmente, porque 4 vezes 5 é 2 raiz de 5. Suave? Conder, de que isso me adianta, Conder? Eu não estou te entendendo. Vamos lá. Gafanhoto, preste atenção. Se eu sei que o meu D vale 2 raiz de 5, eu posso afirmar que a base do meu triângulo, o PQ, vale 2D. Se o PQ vale 2D, então eu tenho 2 vezes 2 raiz de 5. Eu tenho 4 raiz de 5. Eu já tenho a base da fórmula da área, né? Não sei se você lembra, mas a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Quando iria a altura? Maluco, a altura está esfregando aqui, ó, na cara da gente. Aqui tem o Y1, aqui tem o Y5.
Então, essa altura, filho, vai do 1 até o 5, vale 4. Então, acabou a questão, cara. A área vai ser 4 raiz de 5 vezes 4 sobre 2. 8 raiz de 5. Gabarito. Opa, não tem esse gabarito. E aí, Conder? E aí que provavelmente ele não tirou a raiz de 20. Tá? Então, olha só. Eu vou usar esse cara aqui, em vez de usar esse cara aqui. Então, 2D é 2 vezes a raiz de 20. Também é a mesma coisa, tá? É a mesmíssima coisa. Então, a área ela pode ser escrita como base 2 raiz de 20 vezes a altura 4 sobre 2. E aí sim, ó, corte esse 2 com esse 2, eu acho que a minha área é 4 raiz de 20. Esse número são iguais. Ah, duvido, Conder. Cara, olha só. O 8, você pode pegar um 2 daquele ali e jogar para dentro, ele vira 4. Né? Olha só, o 8 ele é 4 vezes 2. Se para sair da raiz a cada dupla sai 1, para entrar na raiz cada um vira uma dupla. E aí você fica com 4 vezes 2 ao quadrado vezes 5, que é 20. E aí bate o mesmo resultado. Tudo bem? Maneiríssima essa questão, aquela para dar o susto da gente, né? Assim, eu estou fazendo tudo certinho, como é que não bateu o gabarito? Vamos lá. Um paralelogramo, as coordenadas dos 3 vértices consecutivos. Vamos desenhar um paralelogramo aqui, bonitinho. Pá. Aí que tem 2, 4, 6, então vai ficar 2, 4, 6. Vamos lá, paralelogramo bonitinho, tentativa. Aqui é o ponto 1, 4, por exemplo. Aí aqui é o ponto menos 2, 6. Ah, Conder, não pode. Tá do jeito que eu quiser desenhar. Botar ele de cabeça para baixo, não tem problema nenhum. 0, 8, tudo bem? Eu quero saber a soma das coordenadas do quarto vértice, que eu vou chamar de x e y. O que eu tenho que saber desse cara aí? Bom, no paralelogramo, dois lados opostos são paralelos e são iguais. Ângulos opostos são congruentes. Ângulos consecutivos são suplementares. E as diagonais cortam-se ao meio. Se você tivesse lembrado que as diagonais cortavam-se ao meio, então, como foi, viu? Lembra daquela aula lá no presencial ainda, que eu falei que isso era importante saber, cara? Facilmente você descobre esse ponto M. Esse ponto M é o ponto médio entre 1 e 4 e 0,8. Ele é 1 mais 0 sobre 2 e 4 mais 8 sobre 2. Ele vai ser meio e 6. Tudo bem? Só que ele também é ponto médio de x e y menos 2 e 6. Então, o meio e 6 é igual a x mais o menos 2, que vai dar x menos 2 sobre 2, e y mais o 6 sobre 2. Olha que bonito, cara. Então, x menos 2 sobre 2 é igual a meio, certo? 2 morre com 2, esse 2 vem somando, x igual a 3. Y mais 6 sobre 2 é igual a 6. O x tem que ser igual a x, o y tem que ser igual a y. O 2 vem para cá multiplicando, 1 mais 6 igual a 12, o 6 vai diminuindo, y igual a 6. Eis que você tem que somar esses dois caras aí. 3 mais 6, 9. Então é uma questão relativamente fácil, desde que você lembrasse que as diagonais do paralelogramo cortam-se ao meio. Viu como é importante? Volta lá no início do ano e revisa aquele início, aquelas regras de triângulo, de quadriláteros, por favor. Isso é essencial. Vamos lá? As trajetórias A e B de duas partículas lançadas em um plano vertical x ou y estão representadas a seguir. Tá maneiro. Das quais x e y estão em uma mesma unidade, U. Essas partículas atingem no mesmo instante t o ponto mais alto de suas trajetórias, ou seja, o vértice, né? A distância entre as partículas nesse instante t, galera, tem duas maneiras de resolver isso. Duas maneiras de resolver isso. Olha só. A primeira parábola aí é y igual a menos meio de x ao quadrado mais 3x. Você pode calcular o x do vértice. O x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o a.
Então vai ficar menos 3 sobre 2 vezes menos meio, que vai dar 3. Aí você calcularia o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então vai ficar menos b ao quadrado menos 4ac. Opa, o c é 0. Dividido por 4a, 4 vezes menos meio. São contas que não são muito legais de fazer. Eu estou fazendo só para te mostrar que dá, tá? Vai ficar menos 9, aqui vai ficar menos 2, vai ficar menos 9 meios. Então, esse primeiro ponto é o ponto 3, menos 9 meios, tudo bem? Aliás, mais 9 meios, desculpa, mais 9 meios. Por que mais? Porque vai ficar menos com menos mais, 9 meios. Guarda essa informação, porque esse é um dos pontos do máximo. Agora, vamos fazer isso na outra parábola. A outra parábola é y igual a menos meio de x ao quadrado mais x. X do vértice vai ser menos b sobre 2a, o que vai dar menos 1 sobre 2 vezes menos meio, dá 1, parabéns. O y do vértice, eu não sei porque que você vai tentar, era só jogar o 1 ali, você vai achar meio, quer ver? Menos b ao quadrado, menos 4a, e o c também é 0. Tudo sobre 4a, 4 vezes menos meio. Você vai ficar com menos 2 embaixo, menos 1 em cima, vai dar meio, como eu tinha dito. E aí você achou o ponto 1, 1,5. Suave, suave. Maneiro, né? Eu fiquei na frente aqui, só no menos meio. Deixa eu me jogar para o lado aqui, para a gente poder continuar. Então, Conder, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância entre esses dois pontos. Como é que eu calculo, então, a distância entre esses dois pontos? Vou usar esse pedacinho que eu bem estou aqui. Vou me diminuir e vou me jogar aqui. Vamos fazer aqui a distância entre dois pontos? A distância entre esses dois vértices seria a raiz de Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado. Ou seja, 3 menos 1 ao quadrado mais 9 meios, tem que manter a ordem, menos meio ao quadrado. Cara, olha só, aqui vai dar 8 meios, que é 4, tudo bem? Então, essa distância vai dar o seguinte, 3 menos 1 dá 2, 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Opa, raiz de 20. Suave, suave, suave. Poxa, Conder, tranquilo, né? Você faria de outro jeito, Conder? Talvez, olha quanta informação você tinha que saber. Eu não gostei desse jeito não, vamos fazer de outro jeito. O que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer esse y igual a menos meio de x ao quadrado mais 3x. Vou botar o x em evidência e vou achar as raízes. Que isso, Conder? Que isso? Olha só que maneiro, cara. Vou igualar a 0, vou botar o x em evidência. Ou o x é 0, isso eu já sabia, porque ele passa na origem. Ou se eu igualar a 0, menos meio de x mais 3, eu igualar a 0, vai ficar x igual a 6. Beleza? Vou pegar esse outro ponto, essa outra parábola que é menos meio de x ao quadrado mais x. Vou igualar a 0 e botar o x em evidência. E vou achar as raízes. O x é 0, já sabia, porque passava na origem. E menos meio de x, está dentro do quadro ainda, tá? Menos meio de x mais 1 é igual a 0. Suave? Suave, ficou dentro do quadro ainda. Eu vou ter que x é igual a 2. Suave. Então, olha só, eu tenho 0, 2 e meia dúzia. Eu não sei se você lembra, mas o x do vértice é a média aritmética das raízes, cara. Então, esse cara aqui, ele está bem no 3, porque é a média entre 0 e 6. E esse cara aqui está bem no 1, porque a média é entre 0 e 2. Então, se eu fizer assim, ó, eu já sei, por exemplo, que esse cara mede 2, porque vai do 1 até o 3. Quando é esse cara, é muito fácil, mano. Tu pega o x do vértice e substitui na função. Então, esse 1 aqui é dessa função, tá? Então, você teria o seguinte, y igual a menos meio vezes 1 ao quadrado mais 1. Seria, então, igual a menos meio mais 1, meio.
Então, essa altura aqui, ele está bem no meio. Beleza? E esse cara aqui do 3 é dessa segunda parábola, que é da parábola de raiz 6. Joga o 3 lá, então. Você vai ficar com y igual a menos 1 meio vezes 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3. Você vai ter, então, menos 9 meios mais 9. Y igual a 9 meios. Olha que maneiro. Então, esse cara aqui, ó, é o nosso 9 meios. Interessante, Conde, interessante. Continue. E aí, cara, 9 meios menos 1 meio dá 8 meios, que dá o tamanho 4. Agora é só fazer o Pitágoras, que você sabe, né? Você viu a minha aula, você sabe que sai do Pitágoras. Então, essa distância, ela vai ser 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado dentro de uma raiz. Né? Já tirei a raiz do Pitágoras. D igual a raiz de 20. Se você não lembrasse daquilo tudo, mas tivesse função de segundo grau muito bem guardado na cabeça, você conseguia resolver. Pô, não lembra direito não? Não lembra de botar em evidência como é que é da forma incompleta, máximos e mínimos? Vai lá na minha lista, vê de novo, o vídeo é curto, cara. Vale a pena. Vamos lá. Galera, olha essa questão. Olha que legal, cara. Eu acho que a grande maioria não saberia fazer se não tivesse um professor chato que nem eu, cara. Ele vira e fala assim, a circunferência que passa nos pontos 0, 0, tá aqui o ponto, sempre desenho um esboço, cara. No ponto 2, 0, vamos marcar aqui o ponto 2, 0, 2, 0, e no ponto 0, 3. 1, 2, 3. É a mesma escala, né? Esse é o ponto 0, 3. Tudo bem? Maneiro, hein? Olha isso, cara. A circunferência que passa aqui, cara, olha que maneiro. Vamos tentar fazer essa circunferência aí. Tem que diminuir um pouquinho mais. Aí joga mais para cá. Oh, quase ele foi. Quase um pouquinho menos aí. Vamos lá. Bom, essa é a circunferência. Eu quero saber o quê? Eu quero saber o raio. Cara, olha que maneiro, cara. Aqui é o ângulo de 90, filho. Se eu fechar aqui, ele é um triângulo retângulo. E se o triângulo retângulo está inscrito numa circunferência, a hipotenusa é o diâmetro. Olha que maneiro, cara. E aí, Conder, como é que eu faço isso? Cara, se ele é o diâmetro, e eu ligo daqui para cá, esse ponto aqui, que é o centro da circunferência, ele é o ponto médio. E aí, o cara que sai da origem e vai até lá, o ponto médio, é a mediana, que no caso do triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa, cara. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a distância do 0,3 até o 0,2, que vai ser mole. É só fazer um Pitágoras com 3 e 2, tudo bem? Olha aqui, essa distância inteira aqui, ó, que vale 2 raios, o meu diâmetro ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Meu diâmetro ao quadrado é igual a 9 com 4, 13. O meu diâmetro é raiz de 13. Então, meu raio, meu querido, é a raiz de 13 sobre 2, porque é a metade do diâmetro. Gabarito letra D. Olha como isso aparece o tempo inteiro para a gente. Tem que guardar. Tem que guardar. Valeu? Galera, olha essa questão do INSPER. O senhor Antônio disse que, para o engenheiro que ele quer fazer um poço que seja equidistante da casa, da piscina e do vestiário. Bom, aí o cara tem como a referência esses pontos aí, 20 para o norte, 8 para o oeste. O que o engenheiro fez? Ele plotou isso num plano cartesiano. Tudo bem? E aí, a origem do plano cartesiano era a casa. Aqui era a casa. Então, a casa era no ponto 0, 0. O vestiário, ele estava a 20 para o norte e 8 para o oeste, que é a minha esquerda. Então, ele vai estar aqui no menos 8 e a 20 de altura. A 20 de altura não, né? Para o norte, né? Então, se eu fizer assim, ó, esse aqui seria o meu vestiário. Tudo bem? Bom, vamos seguir aqui a mesma ideia. Só vou fazer o tracejado aqui. E a piscina estaria a 24 para o norte e 12 para o leste. Então, esse ponto seria o 12, 24. Tudo bem? Maneiro, maneiro, maneiro.
Eu sei que esse cara vai estar para o norte e vai estar para o leste, né? Então, mas tudo bem. Vamos fazer o resto aí desses carinhas. Bom, aqui é a piscina. Esse ponto, que eu vou chamar de ponto P, x, y, ele tem que ter a mesma distância para cada um cara desse. Sabendo que esse ponto é o ponto menos 8, 20 e esse ponto é o ponto 12, 24. Beleza? 0, 0. Então vamos fazer a distância para cada um dos pontos. Do ponto P até a casa ficaria raiz, né? Raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Ou seja, beleza? A distância do ponto P até o C vai ser a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok, x e menos 0, y menos 0, não dá nada. Vou fazer a distância do ponto P até o vestiário. Como é que ficaria isso? X menos 8, x mais 8, y menos 20 ao quadrado. Suave? E a distância do ponto P até a piscina, PP, vai ser x menos 12 ao quadrado, mais y menos 24 ao quadrado. O grande lance, cara, é que você poderia, agora, igualar essas equações. Você tem duas incógnitas, cara, x e y. Você precisa achar duas raízes. Então, o primeiro cara que eu vou igualar é a distância do ponto a casa ao quadrado com a distância do ponto a vestiário ao quadrado. Por que ao quadrado, Conde? Porque, cara, se a raiz dos dois lados se eleva ao quadrado, mata a raiz. Você vai ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado, que é esse cara, igual a esse cara aqui dentro. Vamos já abrir essa potência? Produto notável, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo, mais quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Ainda está dentro do quadrinho, vamos arrastar um pouquinho mais para o lado. Beleza, tá bom aqui. Bom, esse cara morre com esse cara morre com esse. Joga o x e o y para o outro lado. Eu vou ficar com 40y menos 16x é igual a 464. Dá para dividir por 8. Se eu dividir esse cara por 8, eu vou ficar com 5y menos 2x é igual a 58. Guarda essa equação. Vamos fazer a mesma coisa, distância do ponto a casa ao quadrado, agora a distância do ponto a piscina ao quadrado. Então vai continuar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual abrir esse produto notável aqui. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais, caramba, quanto é 24 quadrado? Eu acho que é 576, se eu não me engano. Vamos na matemática de rua, né? 0,4, 16, coloco mais aqui, 8, 16, 576. Perfeito! Muito bom, galera. Agora vamos arrumar essa bagunça. Por quê? Porque esse morre com esse morre com esse. Joga os x e os y todos para cá. Você vai ter aí 48y mais 24x é igual a 576 mais 144. Essas contas são as piores para eu fazer. 576 mais 144. Usualmente, quando eu faço de cabeça, eu erro. Dá 720. Cara, eu acho que dá para dividir por 24. Tá? Acho não, tenho certeza. Olha só. Por que você tem certeza, Conde? Porque 24, cara, é 6 vezes 4. E o 720 é 6 fatorial. Beleza? Então, assim, você tira o 6 vezes 4, sobra o 5 fatorial sobre 4. Vai dar 30. Tudo bem? Então, esse cara vai dar assim, ó, 2y. Muito bom, né, cara? Começar a decorar as coisas, né? Mais x igual a 30. Vê se não dá 3 vezes 24, 72 com 0, 720. E eu tenho essas duas equações.
Vamos resolver esse sistema, cara. Vamos resolver esse sistema. 5y menos 2x é igual a 58. Eu já vou multiplicar por 2 essa equação aqui, ó. 4y mais 2x igual a 60. Já vou somar direto. Quando eu somar esse cara, eu vou ter que 9y, o x morre com x, é igual a 118, cara. Quanto é 118 dividido por 9? Se você for fazer a conta 118 dividido por 9, você vai achar aí 13,1 aproximadamente. Tudo bem? Beleza. Esse é o que ele foi para o norte, porque o y, né, é o eixo vertical. Norte. Agora eu tenho que substituir nessa função, numa delas, para poder achar o x. 2 vezes 13,1 mais x é igual a 30. Aqui vai dar 26,2, que vem negativo. Vai dar 3,8. Aí deu positivo, então ele vai para a direita, que é para o leste. Então é aproximadamente 13,1 para o norte e 3,8 para o leste. Ó, gabarito, letra C, de cara, caramba, cara, o. Beleza? Suave, galera. Tudo bem, então? Vamos fechar? Galera, um grande beijo para vocês. Não se esqueça de compartilhar, dar o joinha, comentar e clicar no sininho, tá bom? Um grande abraço.